Gravando. Começando mais uma aula aqui no canal, em um cenário diferente, novamente. Eu tenho os mais variados cenários, porém o mais importante é o conteúdo, e nessa aula, que não terá edição nenhuma, você vai aprender, se você prestar atenção, tudo sobre volume de treinamento. Volume para 5, para 10, para 21, para 42, lembrando que não é uma receita de bolo. Nas minhas aulas eu quero que você aprenda a pensar também, a refletir sobre o que você está fazendo, refletir no seu treinamento, avaliar o seu treinamento para que você possa evoluir. Então já vai deixando o joinha no vídeo desde já, tá? Aperta o dedo no like. Quem está aqui, deixa um comentário logo no começo do vídeo, escreve volume. Escreve a palavra volume enquanto eu tomo essa água. Enquanto eu tomo essa água aqui, vou fazer ASMR, aquele barulhinho enquanto eu tomo água, e você vai escrevendo volume nos comentários. Tá na moda, né, esses vídeos ASMR. Vamos lá, pessoal. Eu já fiz vários vídeos sobre volume de treinamento. As informações, elas vão se atualizando, os estudos também. Então, se você pesquisar aqui no canal, tem inúmeros vídeos. Não significa que devido ao que eu vou falar nesse, que os outros estão completamente errados. O volume, ele é o fator primordial para que você evolua na corrida. A maior parte do tempo, você passa fazendo volume em intensidades moderadas e leves. Então, se eu quero evoluir no 5 km, no 10, no 21 ou na maratona, eu preciso entender que a maior parte do treinamento eu estou correndo em um ritmo confortável, fazendo volume. No volume, eu construo base aeróbica. Construindo essa base aeróbica, que é o alicerce da minha casa, depois eu venho com os treinos de limiar, com os treinos de VO2 máximo e os treinos intervalados, basicamente em zona de VO2 máximo e em zona de limiar, certo? Só que se eu não construo a base aeróbica, não adianta eu ficar dando pancada, ficar fazendo treino progressivo, intervalado, que eu não vou correr nada no dia. Então entenda que o volume é extremamente importante. Aí nós temos, dentro aí dos estudos, dentro das mais variadas linhas de treino, alguns números, né? Você vai ler muitas pessoas falando, por exemplo, que para correr bem uma maratona, você vai correr ali entre 60 a 100 quilômetros. 100 quilômetros por semana, no caso. Isso aí seria um atleta amador avançado, tá? Você que está começando a correr maratona não vai aguentar 100 quilômetros. Você vai ouvir também que para correr bem uns 5 km, com 30 quilômetros você já corre bem. E eu diria que é muito pouco, que é difícil correr bem uns 5 km com 30 km por semana de treinamento. O que eu venho entendendo, eu trabalho com isso há mais de 16 anos, e eu tenho alunos, né, tenho uma assessoria online, já trabalhei também de forma presencial, trabalho até hoje. O volume ele é algo totalmente individual. O volume que funciona para uma pessoa, muitas vezes vai funcionar para outra, tá? Não é que tem que ser sempre diferente. Eu posso ter um grupo de alunos onde uma boa parte faz um volume X para correr 10 km e eles rendem com esse volume X, tá? Então isso aí é possível. Só que ao mesmo tempo existem organismos diferentes. Tem atleta que se dá bem com mais volume e atleta que se dá bem com menos. Se dar bem com menos volume não significa que você não fará volume. Significa que você fará um pouco menos do que o normal. Pense, por exemplo, que para correr bem uma prova de 5 km, você precise de 45 km de corrida na semana. E dentro desses 45, tá ali o longo, tá ali o treino intervalado, tá ali o treino de ritmo, tá ali a rodagem não longa, né, só que leve. Dentro desse conjunto, a soma bate 45 km por semana. Então, algumas pessoas vão correr bem com 45, outras vão precisar de um pouco mais, de 50, de 60 talvez. Aí que entra um ponto importante, o seu tempo de treinamento. Se você treina pouco tempo, você não tem musculatura para suportar volume alto, tá? Já coloque isso na sua cabeça. Eu vi lá no aplicativo que marca que o fulano aqui da rua de baixo, ele está correndo 70 km por semana.
Você tem que entender que esse fulano talvez treine há 3, 4 anos. E você está treinando há 6, 8 meses. Então ele já construiu mais musculatura, ele já conhece melhor o corpo dele, ele já entende melhor a parte de hidratação, de suplementação, de alimentação, ele sabe como o corpo dele responde vindo de uma noite mal dormida, vindo de um estresse no trabalho ou na vida pessoal. Ele já entende melhor, porque ele tem mais experiência que você. E você, com esses 7, 8 meses, não tem essa experiência prática que ele tem e não tem musculatura para suportar o mesmo volume que ele. Por isso que o volume tem que ser construído no decorrer dos anos. Quando eu penso em volume, eu preciso lembrar que o volume gera lesões se eu aumento esse volume de forma brusca. Ah, professor, mas lesão é somente com treino intenso. Não é. Quando eu estou fazendo volume em intensidade moderada e leve, eu estou fazendo impacto. Quando eu corro, meu pé bate no asfalto. Isso é tempo de contato. Eu estou fazendo tempo de contato. Vamos supor que eu estou correndo 30 km por semana e eu aumento para 60. Aqueles 30 talvez eu levo ali, vamos supor, 2 horas. Só um exemplo aqui grosso, tá? Um exemplo só. Vamos supor que eu faço 2 horas de volume na semana de corrida. E aí eu vi que o fulano da rua de baixo está fazendo 4 horas de volume de corrida por semana. Né? Que o volume é medido em quilômetros e em tempo também. Aí eu aumento de uma semana para outra de 2 horas para 4 horas. Só que eu vou ficar cansado e esse volume vai ser aumentado em baixa intensidade. Na minha cabeça eu não vou machucar. Por que não tem intensidade? Se não tem intensidade não machuca, mas machuca. Porque você dobrou o tempo de contato, o tempo de exposição. O tempo que você está batendo o pé no asfalto. Então volume é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Agora, eu devo aumentar o meu volume sempre, professor? De fato, por um bom tempo, né, uma boa parte da sua vida de corredor, você vai precisar trabalhar com o máximo de volume possível dentro do que o seu corpo responde. Vou dar um exemplo. Eu me dou bem com volume. Só que eu sei que a minha musculatura, professor Dario, eu sei que a minha musculatura, se eu não solto ela com massagem e eu aumento o volume, eu sinto muita dor. Então, eu oscilo meu volume. Eu tenho épocas do ano que eu faço um volume mais alto. Esse ano, por exemplo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui para moer as palavras. Vai deixando joinha no vídeo e escreve aqui o número 7. Escreve 7 se você está entendendo esse vídeo. Ó, então, tá muito calor, hein? Só dando esse exemplo, esse ano aqui eu fiz um pouco mais de volume para correr 2 provas de 21 km, certo? Então eu fiz um volume mais alto, corri essas 2 provas, atingi ali uma meta que era o que dava para eu correr dentro da minha rotina, obtive sucesso com isso. Quando passou essas 2 provas, eu acabei ficando sem nenhuma prova-alvo. No momento, aliás, eu estou sem uma prova-alvo, né? Eu estou organizando algumas coisas para definir uma próxima prova. E aí o que eu fiz? Como eu não estou treinando específico para prova nenhuma, eu diminuo o volume que estava sendo mais alto, mantenho um certo padrão. Então, por exemplo, a minha semana, mesmo sem ter uma prova-alvo, a minha semana ela tem uma rodagem um pouco mais longa no fim de semana, ela tem uma rodagem com ritmo, ela tem um treino intervalado normalmente, pode ser um intervalado, pode ser um fartlek, e ela tem treinos que ficam ali mais curtos, né, em ritmo leve. Então eu tenho feito 4 a 5 treinos por semana, mantendo a estrutura que eu mantenho quando eu faço volume alto, porque volume alto não pode ser um volume só leve. Tem que ter treino de limiar, tem que ter treino intervalado, o longo tem que ter qualidade, dependendo da época do ano. O que eu faço? Eu diminuo esse volume, como eu não tenho prova-alvo, preservo a minha musculatura, mantenho a estrutura do treinamento, só que com uma carga menor. Aí que está o erro, as pessoas querem fazer um volume alto o ano todo. O que é comum? Uma coisa que é muito comum é você ver o pessoal da maratona que não sabe periodizar o treinamento. Então a pessoa faz um ciclo de treinamento para maratona, esse ciclo tem em torno de 12 semanas,
Eu, pelo menos, trabalho com os meus alunos da minha assessoria de treinamento à distância. Inclusive, você pode fazer parte dela. Me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo que eu explico para você como funciona. Eu trabalho com 12 semanas de treinamento específico para os meus alunos maratonistas. Quando acaba essas 12 semanas e o atleta, né, ele corre ali a maratona, não tem por que continuar fazendo volume. 12 semanas de treino para maratona com volume alto, com longão de 28, de 30, de 32, isso arrebenta a sua musculatura, ela fica muito cansada, não é que vai machucar, mas a musculatura está cansada. Seu organismo também está cansado. Sua parte social tá horrível porque a gente vive em sociedade. Então, você viver cansado, com o olho no fundo, não podendo sair de fim de semana porque tem como prioridade o treinamento, talvez passeando menos com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, isso não é legal também. A gente tem uma vida também. Então, passou esse período, não é certo você continuar fazendo longo na sequência e fazendo volume. E você vê muito maratonista fazendo isso. O cara tá num ciclo de treinamento para maratona eterno. Todo fim de semana tem que ter 28, 30 km. Pra que isso? Vai correr 2, 3 maratonas no ano? Pra que ficar o ano inteiro fazendo volume alto? Esse é um erro muito grave. O que acontece em cima desse erro? Você deixa o seu organismo muito cansado, você treina cansado e você não sai do lugar. Então nós temos que ondular esse volume, períodos com volume mais alto, períodos com volume mais baixo, mantendo uma certa estrutura, como eu dei o exemplo, usando eu mesmo, né? Usando o meu próprio exemplo. Agora você me pergunta, para correr uma prova de 5 km, o volume tem que ser muito alto, professor? Tem que ser um volume bom, tá? Eu não vou dar um número aqui, mas tem que ser um volume bom. Talvez 40, talvez 50 km por semana para um atleta amador, talvez 60. Quanto mais rápido você quer correr, melhor vai ter que ser o seu treino intervalado, né? O treino de intensidade, o treino de limiar. Então, para segurar uma intensidade alta, eu preciso de um volume alto. Se eu não tenho um volume alto, eu não vou segurar uma intensidade alta. Então, tudo depende. Se eu quero só completar os 5 km, talvez com 40 km por semana, com 30 na verdade, eu complete bem. Eu falo completar com certo rendimento, tá? Não só chegar lá e completar. Agora, se eu quero correr ali um sub-18, um sub-17 minutos, um sub-19, eu preciso de um pouco mais de volume do que uma pessoa que quer completar bem, até gaguejei aqui, mas ela não busca correr rápido. Indo para maratona. Maratona, pessoal, dando um outro exemplo aqui a grosso modo, maratona tem que ter um mínimo de volume, tá? Não vá fazer uma maratona no embalo sem se preparar que não vai dar certo. Então assim, se eu sei que eu preciso do longo clássico, que é de 30 km na semana, e que para suportar esses 30 km na semana eu preciso fazer volume, né? Eu não vou aguentar correr 30 km no fim de semana, no sábado ou no domingo, se eu não treino durante a semana. Entendeu? Quem tá entendendo, deixa o joinha no vídeo se você esqueceu. Escreve estou entendendo. Escreve estou entendendo nos comentários que eu quero ver se você está entendendo de verdade. Então se eu sei que no mínimo eu tenho que fazer um longo de 30 km, não, vários no caso. Mas eu sei que a distância é de 30 km. E eu sei que eu preciso treinar mais durante a semana para suportar esses 30 km, eu tenho que pelo menos correr uns 60 km na semana. Não é difícil correr 30 km nos outros 6 dias da semana. Você tem 30 do longão, não é difícil correr mais 30 de segunda a sexta. É um volume baixíssimo, na verdade. É bem baixo. Então a gente fala do volume de maratona, né? Tem que correr 60, 80, 100 km. E muitas pessoas se assustam. Se assustam porque elas não são preparadas para correr maratona. Elas ainda não estão prontas, não era o momento de correr uma maratona. Se você não suporta pelo menos 60 km por semana, se você não consegue encaixar ali na preparação pelo menos uns 6 longos na casa de 30 km, é muito difícil você correr bem uma maratona. Por isso que nós temos muitos maratonistas frustrados. Entendeu? Outro ponto que pega a maratona, a pessoa tem que entender que ela não merece nada depois do longão. Eu completei o longão, eu mereço um fardo de cerveja, eu mereço um porco no rolete. Aí a pessoa está treinando para maratona e está ganhando peso. Por quê?
porque tudo tem esse negócio de recompensa. Então, vai treinar para maratona, leva a sério. Quanto menos peso, melhor, mas peso com saúde. Não precisa parar de comer, tem que comer muito, mas tem que comer as coisas certas. Pode comer um chocolate, pode tomar uma cervejinha, tomar um vinho, mas você precisa comer alimentos nutritivos. Não ficar se entupindo de cerveja depois de um longo, ganhando barriga à toa, um alimento que relaxa você, mas que não beneficia em nada, não traz nenhum benefício. E é um alimento também, não estou falando que é errado, eu bebo socialmente, tá, pessoal? Não estou falando que é errado, estou falando em um ciclo de maratona. Um alimento que você fez um longão de 2 horas e meia, 2 horas e 20, 30 km aí, vamos arredondar para 30 km. Você desidratou o seu corpo, foi lá e bebeu cerveja. E o que a cerveja faz? Ela desidrata mais. Quando a pessoa fica bêbada, ela toma soro, né? Ela toma glicose ali na veia, ela fica com muita dor de cabeça devido à desidratação. Então você já está com o corpo desidratado e você vai beber uma coisa que você pensa que mata a sua sede, mas que está arrebentando o seu organismo. Então assim, falando de volume, pessoal, até olhei para ver o tempo da aula, falando de volume, você sempre tem que raciocinar o que o treinamento tem que ter. Vou correr uma maratona, tem que ter um longão no fim de semana. Tem que ter uma sessão média no meio da semana. Eu tenho também que ter um treino intervalado. Então você vai montando esse quebra-cabeças que, claro, se você quiser ser meu aluno à distância, eu monto para você. Aí você me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Vou correr uns 5 km. Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui para molhar as palavras. Ó, vou correr uns 5 km. Eu sei que é importante ter um treino de ritmo na semana, ali próximo do meu pace de prova, talvez 10 segundos por quilômetro mais lento, para acostumar o meu organismo a correr naquele ritmo. Eu sei que eu tenho que ter uma rodagem mais longa, aí vai depender muito do seu pace, né, para ver o tempo de exposição, mas em torno de 12 a 15 km. Eu sei que eu preciso de um treino intervalado e eu sei que eu preciso também das rodagens que complementam o volume. E aí dentro disso eu monto o meu treinamento, eu penso na minha distância-alvo, penso nesse volume. Dentro desse volume dos treinos que eu tenho que fazer para correr bem aquela prova, eu estruturo. Pô, vou treinar 4 dias por semana? Vou treinar 5? Vou treinar 6? Aqui entra um outro ponto que muita gente erra. Outro ponto. Para você ver que, por mais que o nome do meu canal seja Corrida Simples, o treinamento de corrida ele não é simples. É muito complexo. Outro ponto então, polêmico, hein? Um ponto polêmico. Professor, eu preciso treinar 6 vezes por semana para correr bem uma maratona ou para correr um sub-16 no 5 km? Eu cravo aqui para você falando de atletas amadores. Estou me referindo a atletas amadores. Profissional é outra história. Que você não precisa e que na maioria dos casos de atletas amadores, na maioria dos casos de atletas amadores que treinam 6 vezes por semana, esses atletas treinam por treinar 6 vezes por semana. Acabam se empurrando em alguns treinos porque a rotina do atleta amador não permite isso. É muito difícil um atleta amador conciliar toda a rotina dele com 6 sessões por semana. Claro que nós temos exceções, tá? Toda regra tem a sua exceção. Você pode ter uma pessoa que está em uma fase da vida que ela é solteira, ela já está estabilizada na parte financeira, né? Já tem uma profissão boa que ela tem um lucro legal, então ela não está correndo atrás, não está naquela época de faculdade ou de curso, né? Prestar concurso. Ela não tem filho, ela tem uma vida tranquila, tem um trabalho que não fica em pé o dia todo. Essa pessoa, né, ela está estabilizada também, tem uma questão financeira legal, que isso daí também conta, né, para conseguir se alimentar bem, suplementar se for preciso, ter um treinador. Talvez essa pessoa ela possa fazer 6 treinos por semana. Talvez seja legal para ela porque ela consegue recuperar. Agora, você que está aí com 2, 3 filhos, né, já casou, ou tá ali noivo, tá para casar, sua rotina já tá mudando. Você está pensando em comprar casa, comprar apartamento, está pensando em ter o seu primeiro carro, está na rotina de faculdade de repente, que é cansativo, né? Eu falo porque eu fiz faculdade, então é muito difícil, né? Você tem que ficar ali até tarde da noite, tem que estudar, tem que fazer TCC, apesar que hoje é um pouquinho mais fácil, né, do que na minha época,
com inteligência artificial, mas continua sendo difícil. Então você tem muita responsabilidade. Não tem estabilidade ainda, né? A gente sabe que se você ganha um salário mínimo hoje, é muito difícil de viver. É muito difícil, né? Não estou falando que não dá, mas é muito difícil, as coisas são caras. Então você tem o direito de correr atrás das coisas para ter uma qualidade de vida melhor. Eu sempre falo, dependa do seu esforço, de Deus se você acredita nele, eu acredito, mas não fique totalmente dependente do Estado e de governo que vai ser complicado a sua vida. Então talvez você esteja nessa fase de construção. E aí, o seu trabalho hoje, que não é o trabalho dos seus sonhos, você ganha pouco, fica muito tempo em pé, às vezes é um trabalho braçal e você não recupera direito. Para que fazer 6 sessões por semana? Com 4 ou 5, e eu garanto isso porque eu tenho vários alunos que correm muito bem dos 5 km até a maratona, que fazem 4 a 5 sessões de treino por semana. Dessa forma você não fica treinando cansado, dessa forma você não fica se empurrando no treinamento e você consegue tranquilamente com 4 a 5 sessões fazer um bom volume e render nesse bom volume. Treinar cansado gera lesão. Não estou falando que você nunca vai cansar, estou falando de ficar se empurrando só para postar que treina 6 dias por semana. Então, pessoal, partindo para uma fase final aqui, como resumo da ópera, o volume é extremamente importante. A maior parte do treinamento você passa fazendo volume. Uma parte assim, um pouco maior em intensidades moderadas e leves para maratona, uma parte um pouco menor nessas intensidades, quando você é um corredor de 5 e 10, porque aí você trabalha um pouco mais intenso, mas o volume é a base de tudo. Sem volume, sem resultado. Eu só construo volume no decorrer dos anos. Eu preciso estruturar esse volume também. Se você não sabe fazer essa estruturação, que é a periodização do treinamento, eu posso e quero te ajudar através da minha assessoria individual de treinamento à distância. Você vai treinar diretamente comigo, tá? Não é com outro treinador. Eu que vou elaborar o seu treinamento em cima do seu objetivo e da sua rotina. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas, para trocar ideias sobre o treinamento também. Você recebe os treinos direto no seu relógio, caso você use um relógio GPS. É uma assessoria completa e eu tenho mais de 16 anos de experiência na área. Já postei em vários vídeos resultados de alunos, quem me segue em outras plataformas sabe que eu sempre posto e eu não costumo ficar colocando toda hora, mas eu garanto para você que se você tiver paciência e fizer a sua parte, eu vou pegar você pela mão e vou levar você até o resultado que você sempre sonha. Quem tem interesse, me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo, que eu passo os valores para você, certo? Se chegou até aqui, deixa um joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal se não for inscrito e escreve aqui como último comentário nesse vídeo, fim. Escreve a palavra fim, certo? Eu vou encerrar aqui que eu não quero editar nada. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima aula.